Você está tentando se tornar engenheiro de Machine Learning, mas está com dificuldade de entender como funciona a regressão linear, não consegue acompanhar o raciocínio de como os parâmetros são calculados, e aí você pensa em desistir, quer abandonar a carreira, não quer saber mais disso, muito difícil. Lembrando que a regressão linear é um dos modelos mais simples e mais básicos que tem em aprendizagem de máquina, e ela serve também como base para vários modelos mais complexos, como a rede de neurais artificiais. Você entendendo a regressão linear, você consegue entender de forma mais fácil como funciona a rede de neurais artificiais. Nesse vídeo eu vou te ensinar como calcular, como criar um modelo de regressão linear. Vou te ensinar toda a matemática envolvida por trás, todos os segredos dessa matemática que parece simples, mas tem muito detalhe que você precisa conhecer, senão você realmente não vai compreender como se chega para calcular os parâmetros do modelo. Além disso, eu vou te apresentar também a maneira de você implementar a regressão linear utilizando a linguagem Python através do pacote scikit-learn. E além disso também vou te mostrar algumas formas de regularização do modelo de regressão linear, porque se você aplicar um modelo de regressão linear puro sobre os seus dados, você pode acontecer que seu modelo caia no erro de sobreajuste, e aí você vai ter os seus dados de treinamento bem adaptados, mas quando você aplicar seu modelo nos dados de teste, ele não vai sair muito bem. Então esse vídeo está bem completo e eu já peço que você nos ajude o nosso canal a crescer, deixando o seu like, deixando o seu comentário sobre o que você tem maior dificuldade na regressão linear, que eu possa estar te ajudando a entender. Então também, se você tem algum comentário, algum assunto, alguma sugestão que você quer ver nos próximos vídeos que eu posso trazer aqui para você, compartilha com seus amigos também, que isso ajuda ao sistema de recomendação do YouTube a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, e assim também nós crescemos e fortalecemos a nossa comunidade. Espero que você goste do vídeo. Eu preparei aqui os slides da apresentação. Você vai acompanhar todo esse raciocínio para você compreender como funciona a regressão linear do zero. Então esse vídeo é adequado para as pessoas que estão começando agora no aprendizado de máquina. Você já tem ali uma familiaridade com alguns termos, mas está bem no início, já vai conseguir acompanhar. É preciso que você saiba, deixar logo também aqui avisado, você saiba o que é cálculo de integrais, derivadas, nesse vídeo, mais especificamente sobre derivadas de uma função, para você poder entender a matemática de como encontrar o parâmetro da regressão linear. E espero que você goste desse vídeo e, enfim, já pedi aqui o seu like, reforço novamente para que nós possamos crescer cada vez mais. Esse vídeo também é recomendado para todo mundo que queira aprender. Se você quiser pular também essa parte da matemática e quer pegar só a explicação ali, a intuição de como funciona esse modelo e aplicar na prática usando a linguagem Python, isso também é interessante para você, esse vídeo. Mas essa outra abordagem, eu recomendo ter um pouco de cautela, porque é importante você conhecer todos os segredos ali, todos os bastidores de um método para você poder aplicar na prática. Dito isto, bora pro vídeo. Regressão linear do zero. Matemática explicada mais código Python. Nesse vídeo você vai entender o que é regressão linear simples, o que é regressão linear múltipla, regressão polinomial, vai conhecer os vários tipos de regularização que pode ser aplicadas no modelo de regressão. Você vai entender não apenas a matemática desses modelos, mas também como implementar em Python. E por fim vamos ver umas considerações finais sobre regressão linear. À direita da sua tela
você observa a ideia básica por trás do modelo de regressão linear. Você observa que alguns pontos vermelhos distribuídos aí nesse gráfico ao longo dos eixos X e Y, e você observa também uma linha reta em azul, onde essa linha reta se adequa à maioria dos pontos na distribuição desses pontos ao longo do gráfico. A ideia por trás, então, do modelo de regressão linear é descobrir qual é a linha que mais se ajusta, que mais se adequa aos pontos de distribuição, né, que existem na sua base de dados, distribuídos aí ao longo de todo o seu espaço amostral. Essa é a ideia por trás do algoritmo de regressão linear, e ao longo desse vídeo você vai entender todos os detalhes, como calcular essa reta dado os parâmetros de entrada. Regressão linear é um algoritmo muito simples de aprendizado supervisionado. É utilizada para fazer uma previsão numérica. Ela é um ótimo ponto de partida no aprendizado de algoritmos mais complexos. Então, 2 pontos que eu quero destacar é que a técnica de regressão linear, ou o algoritmo de regressão linear, ele é um algoritmo de aprendizado supervisionado. Isso quer dizer que você tem à sua disposição, além das características de entrada ou os atributos de entrada do modelo, você já tem também a saída desejada. É por isso que ele é chamado de aprendizado supervisionado. E ele faz uma previsão numérica dado ali as entradas que são fornecidas para o modelo. Você não consegue aplicar a regressão linear para todos os casos. O caso precisa, ele precisa ter os dados preparados para fazer regressão linear, ou seja, você precisa ter um rótulo, você precisa ter uma saída desejada, e a aplicação que você está tentando prever alguma coisa precisa ser uma previsão numérica. E além disso, ela é um ótimo ponto de partida para entender algoritmos mais complexos, porque a intuição utilizada para alcançar o resultado, aprender, a partir dos parâmetros é a mesma que vai ser utilizada para outros métodos, para outros algoritmos. Exemplos de regressão linear que podem ser aplicados em várias situações. Por exemplo, para previsão de vendas, dado o orçamento da campanha de marketing de uma empresa, você pode ter o orçamento da campanha de TV, de rádio e de jornal, e você vai querer entender, vai querer prever quanto vai sair de vendas no resultado final para a sua empresa, por exemplo. Outro exemplo também é quanto de salário a pessoa irá receber dado os anos de estudo que ela tem. Ou ainda, você pode querer prever a quantidade de emissão de gás carbônico, dado o tamanho do motor de um automóvel. Então, veja que há uma relação entre, no caso, 2 variáveis aí, uma variável que a gente chama de variável dependente, e outra variável seria a variável independente. A variável dependente seria o nosso alvo. Nós queremos calcular a quantidade, digamos, de vendas que será realizada, a quantidade de salário que a pessoa irá receber, a quantidade de gás carbônico que será emitido. Então, essa seria a nossa variável independente. E os parâmetros de entrada, no caso, a TV, o rádio, ou o jornal, ou então os anos de educação que a pessoa utiliza, ou então, em outro caso, o tamanho do motor seria a nossa variável independente. Falando agora diretamente sobre o modelo de regressão linear simples, que utiliza uma abordagem simples e direta para resolver a tarefa de regressão, a previsão de um valor numérico a partir de variáveis de entrada. Ela faz a estimação de uma resposta
quantitativa, como mencionei nos slides anteriores. E existe a variável preditora, ou seja, a variável independente, que seria os atributos de entrada ou as características de entrada, as variáveis. Eu posso utilizar para determinar uma variável preditora, eu posso chamar tanto de variável independente ou os atributos, ou até mesmo de características de entrada. Eu posso alternar entre essas três denominações ao longo desse vídeo, então fique ligado. Quando eu disser atributos ou quando eu disser características, eu vou estar me referindo à variável independente ou à variável preditora. E a ideia principal desse algoritmo é que ele assume uma relação aproximadamente linear entre x e y. Então, observe bem que a ideia é uma relação aproximadamente linear, não exatamente linear, mas com base nessa ideia que podemos elaborar o modelo matemático que você pode observar aqui à direita do vídeo, onde o y seria a sua variável dependente e o x é a sua variável independente. O θ0 seria o coeficiente linear e o θ1 seria o coeficiente angular. Então, a equação que exprime essa relação linear é exatamente a equação do primeiro grau, ou a equação linear entre x e y. E é isso que traz a simplicidade desse modelo, porque ele utiliza a equação do primeiro grau para encontrar essa relação entre x e y. Transformando isso para um modelo de aprendizado de máquina, nós temos a resposta estimada desse modelo, batizada aí com y chapéu. Temos os dados de entrada, ou seja, os atributos ou as características de entrada. E por fim temos os parâmetros do modelo, que seria o θ0 ou θ1, que é exatamente esses parâmetros que o algoritmo de regressão linear vai em busca, vai tentar aprender esses parâmetros. Então, como nós podemos calcular os parâmetros do modelo, o θ0 ou θ1 que nós vimos na equação? Então, antes de fazer uma previsão, precisamos usar os dados disponíveis para encontrar os parâmetros θ0 e θ1. O objetivo é encontrar os parâmetros que melhor se ajustam à sua base de dados. E a técnica mais popular envolve minimizar o erro dos mínimos quadrados, conhecido também como least squares. E para isso, nesse exemplo aqui, eu vou utilizar como o erro a soma residual dos squares, que está expressa nessa equação que você pode observar aqui à direita da sua tela. Então, você tem na sua base de dados, os exemplos, vários exemplos de treinamento, vários exemplos de entrada, onde você tem os atributos representados pela variável x1 e a saída desejada seria o y1. x2, y2, xn, yn. Então, n é o número de exemplos que você tem na sua base de dados. E você consegue calcular, então, o erro de cada um desses exemplos após ali a aplicação do modelo. Então, esse seria o erro, a soma dos erros residuais ao quadrado, porque está elevado ao quadrado. Então, na prática, o erro seria o valor da saída desejada menos a resposta do seu modelo, que seria o modelo linear. Então, seria o θ0 menos o θ1 estimado, vezes o parâmetro de entrada x1. No caso, o atributo de entrada x1. O parâmetro do modelo é θ0 e θ1, e as características de entrada, as variáveis, são representadas pelo x1. Isso elevado ao quadrado. Então,
expandindo o somatório dos erros residuais, nós conseguimos encontrar essa equação mais abrangente aqui do erro residual quadrático. Então, calculando as derivadas parciais da função custo ou da função erro em relação aos parâmetros θ0 e θ1, nós obtemos a estimativa do θ1, que seria o somatório de xi menos a média de x vezes yi menos a média de i, sobre o somatório de xi menos a média de x elevado ao quadrado. Isso corresponde à covariância entre x e y sobre a variância de x. Dado que você obteve, então, o θ1, você facilmente consegue obter o θ0 fazendo a média de y menos θ1 vezes a média de x. Agora é muito fácil, né, ali chegar na resposta para encontrar os parâmetros do modelo, mas o difícil é entender como é que chega naquela equação. Então, para a gente chegar naquela equação do θ1 e do θ0, a gente precisa utilizar a derivada parcial da função custo em relação a cada um dos parâmetros. Então, nessa sequência de equações, você tem a derivada parcial da função custo em relação ao parâmetro θ0. O segredo para se chegar nessa derivada parcial é entender como funciona a regra da cadeia. Para isso, então, observe que a função custo está expressa na função j, θ0 e θ1, que é o somatório dos erros ao quadrado, né? Desmembrando ali, você obtém então a expressão yi menos θ0 menos θ1 xi ao quadrado. Então, a derivada de j em relação a θ0 é igual à derivada do somatório aqui de yi menos θ0 menos θ1 x1 xi no caso ao quadrado sobre a derivada de θ0. Então, aplicando então a regra da cadeia, que diz o seguinte: a derivada de y ao quadrado sobre a derivada de x, né, a derivada parcial de x, é igual a 2 vezes y vezes a derivada parcial de y sobre a derivada parcial de x. Então, observa que y, nesse exemplo aqui, é o erro ao quadrado, fazendo com que o 2 apareça aqui na frente, né, depois da derivada da função em relação ao θ0, e o menos 1, né, porque é a derivada parcial da função normal do erro, né, sobre a derivada parcial de x. Então, daria esse menos 1. Então, reorganizando aqui a equação, ficaria menos 2, somatório de yi menos θ0 menos θ1 x de i. E aí, reorganizando essa expressão, né, igualando ela a zero, porque nós queremos minimizar esse erro. Então, igualamos ela a zero. Nós obtemos o somatório, né, de i igual a 1 até n, do y de i, menos θ0, menos θ1, xi igual a zero. Agora, derivando a função custo, né, fazendo derivada parcial da função custo em relação a θ1, aplicando também a regra da cadeia nessa jogada, nós obtemos menos 2 x de i, que multiplica y de i menos θ0 menos θ1 x de i. E reorganizando então esse somatório, igualando ele a zero, porque nós queremos minimizar esse erro, nós obtemos então o somatório de i igual a 1 até n, x de i, que multiplica yi
menos θ0 menos θ1, x de i igual a 0. Então, aplicando a derivada parcial, lembra que agora a derivada parcial é em relação ao parâmetro θ1, por isso que apareceu aqui o xi, né, aqui na expressão, e não mais o menos 1. Seguindo a aplicação da regra da cadeia na função custo, então apareceu o xi. Então não se perca aí nessa matemática. Então você tem de um lado a derivada parcial do erro em relação a θ0, que seria essa expressão, né? O n θ0 mais θ1 vezes o somatório de xi igual ao somatório de yi. E você tem a derivada parcial do erro em relação a θ1, né? Usando aqui o resultado e reorganizando os termos, você tem θ0, somatório de xi, mais o θ1, somatório de xi ao quadrado, que é igual ao somatório de xi vezes o yi. E aí você já se tornou o mestre Jedi da matemática envolvida na regressão linear. Daí nós podemos extrair, né, que a partir dessas equações, resolvendo a equação, né, o sistema de equação aqui gerado por essas duas expressões, nós podemos chegar no parâmetro θ1, como vimos anteriormente, e no θ0, sendo que o θ1 novamente é a covariância entre x e y sobre a variância de x. Agora, fazendo um exemplo prático aqui da utilização da regressão linear para fazer uma previsão de vendas baseado na publicidade da TV. Por exemplo, nós temos ali os valores que foram gastos com publicidade, variando ali de 0 a 300, e a quantidade de vendas que foi observadas, variando aí de 0 a 25, no eixo Y. Você então pode calcular os parâmetros, né, o θ0, por exemplo, e utilizando aquelas equações, né, você tem todos os pontos, né, você calcula a covariância entre o x e y e a variância de x. Aí você calcula o θ1 e depois, né, depois de encontrar esse valor, você encontra o θ0. E aí então você pode criar o seu modelo. Ficaria que o valor esperado, né, a saída esperada desse modelo é 7.03 mais 0.0475x para esse exemplo. Então, você consegue aplicar essa inteligência do seu modelo em qualquer dado que aparecer, qualquer nova entrada que aparecer na sua base de dados, para calcular uma estimativa da previsão que você vai ter de vendas, baseada apenas na quantidade de orçamento, né, de dinheiro que você tem disponível para aplicar numa campanha de marketing, de publicidade na TV. Legal. Regressão linear simples, um parâmetro apenas, deu para acompanhar. Mas agora, quando a base de entrada, né, os dados de entrada possui mais de um atributo, possui mais de uma característica, por exemplo, se eu quero, né, fazer uma relação entre TV, fazer também levar em consideração a campanha de rádio ou a campanha no jornal para conseguir fazer uma previsão de vendas, como que eu poderia utilizar várias características em conjunto para fazer a previsão da variável objetivo, né, do meu alvo, da minha variável dependente? E aí que entra, então, a regressão linear múltipla. Então, na regressão linear múltipla, nós temos mais de um atributo de entrada. A regressão linear múltipla calcula a soma ponderada dos atributos de entrada acrescido de um viés, que seria o nosso coeficiente linear, considerando a equação linear. Então, n, nesse caso, vai ser um número de atributos que nós temos na nossa base de entrada. Então, x de n seria o nosso enésimo atributo. O θ0 seria o nosso viés. E o y chapéu ali seria a nossa resposta estimada, a nossa saída estimada.
Como agora nós temos vários atributos, nós podemos reescrever essa equação de forma mais compacta utilizando a notação vetorial do vetor de entrada. No caso agora ele observa que ele está em negrito, justamente para dizer que ele é um vetor, bem como o parâmetro θ está em negrito para dizer que ele é um vetor de parâmetros. Nós temos o produto escalar do parâmetro θ pelo vetor de entrada x, que produz o mesmo resultado da equação estendida que nós vimos aqui em cima. Para resolver essa equação, nós também podemos usar a equação normal, que é a solução de forma fechada para calcular o valor dos parâmetros. É uma equação matemática que dá o resultado diretamente, aplicando ali a mesma estrutura, o mesmo raciocínio que nós usamos para encontrar os valores dos parâmetros θ0 e θ1 no caso da equação da regressão linear simples. Podemos aplicar esse mesmo procedimento para calcular a regressão linear múltipla. Mas como tem muitas variáveis, pode ter mais de uma variável, a demonstração fica um pouco complicada, mas o raciocínio é o mesmo, né? Você vai derivar a função custo em relação aos todos os parâmetros. E aí o objetivo continua sendo minimizar a função custo. Dado ali a representação vetorial das variáveis, nós podemos dizer que o vetor de parâmetros θ estimado vai ser igual ao vetor de entrada x transposto vezes x menos 1 vezes a matriz de entrada x transposta vezes o vetor de saída, no caso, das respostas y. Então, nós temos os vetores de parâmetros, os exemplos de entrada, no caso, a matriz de entrada agora, porque cada exemplo de entrada possui vários atributos, então os exemplos de entrada se transformam em uma matriz. E nós temos o vetor da saída desejada. E se você reparar bem, essa equação é bem parecida com a equação do parâmetro θ1 que nós vimos anteriormente, onde nós tínhamos a covariância de x e y sobre a variância de x, que seria esse termo aqui que você precisa calcular a matriz inversa dele. E esse outro termo seria equivalente à covariância entre x e y. Considerando também agora que nós temos mais de um atributo, isso corresponde a mais de uma dimensão no nosso espaço de amostra do nossa base de dados. Então, se nós tivermos agora 2 atributos de entrada, o resultado da regressão múltipla não vai ser apenas uma linha que vai se ajustar aos dados de entrada. Vai ser um plano, né, que vai cortar ali o hiperespaço que estará contido a nossa base, que agora tem mais de um atributo. Né? Se tiver 3 atributos, não seria mais um plano, né? Seria um hiperplano. Assim que fica difícil de visualizar, né, quando tem mais de 2 atributos, mas dependendo do número de dimensões, esse resultado, né, vai se adequando para a quantidade de dimensões que você tem. Então, se tiver uma dimensão apenas, você vai ter o resultado ali de uma reta, né, da equação da reta. Se você tiver 2 variáveis de entrada, 2 atributos de entrada, você vai ter um plano. E acima de 2, você vai ter o hiperplano que vai se ajustar aos seus dados. Falando um pouco mais sobre função custo, que é a diferença entre saída estimada e a saída desejada do modelo, existem outras além daquela que eu já mostrei para você, que é a soma residual quadrática. Para modelos que fazem regressão, você pode utilizar
o erro médio absoluto, a raiz quadrada do erro médio ou o erro médio quadrático, que são essas três equações que eu estou mostrando aqui à direita da sua tela. Então, o erro médio absoluto seria o somatório do erro absoluto, né? Por isso que você está vendo aqui esse símbolo, que seria então a diferença entre a saída estimada e a saída desejada do seu modelo sobre 1 dividido 1 sobre m, para calcular a média, né? Digamos, desse somatório. Então, o RMCE, ou o erro médio quadrático, a raiz do erro médio quadrático, seria basicamente o erro médio quadrático tirado a raiz desse erro. E o erro médio quadrático é apenas aí 1 sobre m, né, a média desse somatório aqui da saída desejada menos a saída do modelo ao quadrado. Sendo que o MSE é um dos mais usados quando se trabalha com modelos de regressão para calcular, né, a função custo ou a função erro do seu modelo. E como eu havia mencionado para você, nós vamos usar o erro médio quadrático como base agora, daqui por diante, para quando nós nos referirmos à função custo. Como nós podemos, então, utilizar a linguagem Python para criar um modelo de regressão linear? Usando a biblioteca scikit-learn, você pode importar a classe linear regression dentro do pacote linear model para poder criar um modelo de regressão linear. Nesse trecho de código que você está vendo em destaque, você está criando o objeto linReg, que vai ser uma instância da classe linear regression e vai ser responsável por fazer a regressão linear sobre seus dados. O método fit desse objeto é responsável por fazer o treinamento. Uma vez que você treinou o seu modelo, você obtém os parâmetros intercept underscore e o coef underscore, que está relacionado com o coeficiente linear e o coeficiente angular, respectivamente, do seu modelo. Você nota aqui no resultado abaixo esses dois coeficientes sendo mostrados. E você pode utilizar o método predict para fazer uma predição, uma previsão com base nos dados não vistos até então. Então, essa seria a parte de inferência do modelo. E esses são os parâmetros que o modelo aprendeu. Agora imagina que você tem uma base de dados que ela não segue um padrão linear, como essa que você está vendo. Se você utilizar um modelo de regressão linear para tentar prever dados, você vai encontrar algo como esse que você observa nessa imagem, nesse gráfico que está à direita. Uma linha que vai ter um erro muito grande em relação aos dados, ao espaço amostral dos dados de entrada que você possui em mãos para trabalhar. Então, para solucionar esse tipo de situação, o modelo mais adequado seria o modelo de regressão polinomial, que, ao contrário do modelo de regressão linear, que você utiliza uma equação da reta, né, uma equação linear, para criar o seu modelo, você vai utilizar a equação quadrática, como você observa aqui. Só relembrando, né, que a equação quadrática diz que o y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, se trata de um polinômio agora e não apenas uma reta. A regressão polinomial é indicado para dados não lineares.
E ela adiciona um atributo ao quadrado, né, um polinômio para cada atributo de entrada. O resultado da regressão linear, portanto, vai poder se adaptar melhor aos dados, justamente pela pela adição do polinômio à sua equação. Para fazermos regressão polinomial usando a linguagem Python, você pode adicionar esse polinômio à sua equação usando a classe Polynomial Features para criar, né, o polinômio sobre a base de dados, ou seja, sobre as características de entrada que você possui, que a sua base possui, dessa maneira. Então você importa a classe Polynomial Features, instancia passando o grau desse polinômio. Nesse exemplo aqui, esse polinômio possui grau 2, né, um polinômio de segundo grau. Se ele precisa incluir ou não o viés, nesse caso é falso. E aí você aplica essa transformação usando o método FitTransform sobre os dados de entrada que você tem para você criar os novos dados, considerando agora um polinômio. Nota que a variável xpoly é diferente da variável x, que seria os dados de entrada. Então, os dados de entrada aqui na posição 0 possui apenas uma entrada, mas como nós transformamos a nossa entrada em um polinômio agora, a variável xpoly possui os 2 graus, né, ali que foi estabelecido na configuração desse objeto. Então, existem 2 entradas transformadas aí para o modelo de regressão linear. Após fazer essa transformação, você pode aplicar o método de regressão linear, usando a mesma classe que nós vimos no slide anterior, para calcular, fazer essa regressão linear, mas observa que não estou passando a entrada x como a entrada do modelo, mas sim a xpoly, que é a entrada transformada com o polinômio de segundo grau. E o resultado, então, obtido, você observa que tem o parâmetro aqui de intercept e os 2 coeficientes que foram calculados para essas 2 entradas. Para fazer inferência de um modelo de regressão polinomial, que utiliza a classe que nós vimos anteriormente, é importante também aplicar uma transformação nos dados de teste que serão utilizados para fazer a predição, porque o modelo está adaptado para o caso de uma entrada baseada em um polinômio. Então, se você possui sua base original, sem esses polinômios, você precisa aplicar, então, novamente, essa transformação que foi feita na base de treinamento sobre a base de teste para o modelo fazer a predição correta. E observa também que o método agora não é FitTransform, é só Transform. Um bom caminho para reduzir o sobreajuste do modelo é adicionar um termo de regularização, ou seja, restringi-lo. Quanto menos graus de liberdade, mais difícil será para o modelo sofrer sobreajuste nos dados de treinamento. Sobreajuste é quando o seu modelo está decorado para trabalhar com os dados de treinamento, mas quando observa algum dado de teste, algum dado novo, ele não consegue ter o mesmo desempenho. Os métodos de regressão Reed, Lasso e ElasticNet implementam 3 diferentes tipos de regularização em modelos lineares. Para começar, vamos ver como funciona a regressão Reed ou Tikhonov. O termo de regularização é adicionado na função custo. Nesse caso, vamos considerar a função custo MSE, o erro médio quadrático, como você observa aqui na equação da função custo ajustada.
Então ele aprende a se ajustar aos dados e mantém os pesos menores possíveis. E essa regularização é importante destacar que ela é feita apenas na fase de treino. E quando você utiliza a regularização RID, né, a regressão RID, você precisa escalonar os dados antes de aplicar essa regressão. E essa regressão, ela corresponde à norma L2. Então, dada a função custo, MSE, e esse seria o termo de regularização da regressão RID. Então, existe o termo alfa, 1/2, o somatório dos parâmetros de θ ao quadrado. O vetor de parâmetros θ seria igual a x, que é a matriz de entrada, transposta vezes a matriz x, mais alfa, que é o parâmetro dessa regularização, vezes a matriz A, que é a matriz identidade, exceto o viés elevado a menos 1, vezes x transposto vezes y. Esse é o modelo de código que utiliza a regressão RID, que utiliza essa regularização. Também está dentro do pacote Linear Model, mas agora a classe que você precisa importar é a classe RID. E observe que tem alguns parâmetros. Alpha é exatamente esse parâmetro que você observa nessa equação. Solve é o método de resolução dessa equação. O método padrão é o Cholesky. E random state é apenas um parâmetro que vai trabalhar ali com a aleatoriedade dos dados de entrada. Não está diretamente relacionado ao parâmetro do modelo. E aí, para treinar, você utiliza o método fit, assim como você utilizou na classe Linear Regression, passando os parâmetros de entrada e de saída. E você pode utilizar o método predict também para fazer a inferência do modelo. Outros métodos de resolução, ou seja, de opções para o parâmetro solver, poderia ser auto, né, que escolhe automaticamente o solucionador com base no tipo de dado. O SVD, que utiliza a decomposição em valor singular de x para calcular os coeficientes da regularização RID. Cholesky, que seria a opção padrão, né, que utiliza a função solve desse pacote do SciPy Linalg para obter uma solução de forma fechada. E tem também a rotina LSQR, que é o mais rápido, que utiliza um procedimento interativo. E tem a SEG, que utiliza a descida de gradiente médio estocástico. E SAGA também utiliza uma versão aprimorada e imparcial chamada SAGA. Ambos esses métodos utilizam um procedimento iterativo que costumam ser mais rápidos do que outros solucionadores quando o número de amostras e o número de atributos são grandes. Você pode pré-processar os dados com o escalonador. Você precisa escalonar os dados também utilizando o pacote Scikit-Learn Process. Por fim, você pode também usar o algoritmo LBF-GS, implementado aí no pacote SciPy Optimize e Minimize. Só que ele só pode ser usado quando o parâmetro positivo for verdadeiro. Então, esses são alguns solucionadores da regressão RID. Essa documentação você pode encontrar na página oficial do pacote de Scikit-Learn, que lá você tem todos os detalhes sobre os possíveis parâmetros, né, desses solucionadores dessa classe de regressão linear. Agora veja como o parâmetro alfa influencia na resposta dos modelos. Estão testando vários modelos usando diferentes valores de regressão RID
À esquerda, no quadro à esquerda, você observa essa regularização aplicada à regressão linear e a alteração desses parâmetros. Então tem o alfa 0, quando o alfa vale 10, quando o alfa vale 100, ele vai se regularizando, se ajustando da melhor maneira aos dados. Então quando o A vale 0 seria a linha azul, o A igual a 10 seria a linha verde, e o A vermelho seria a resposta usando o alfa igual a 100. E você pode também aplicar, né, como mencionado aí, a regularização sobre a regressão polinomial. Quando o alfa é igual a 0, você tem a linha em azul. Quando o alfa, o valor de e a menos 5, você tem a linha verde tracejada. E quando o alfa é igual a 1, você tem ali um ajuste no modelo, exemplificado por essa linha pontilhada vermelha. Falando agora sobre a regressão laço, o List Absolute Shrinkage and Selection Operator, que é uma tradução livre de operador de seleção em menor contração absoluta. Essa regularização adiciona um termo à função custo também, termo que é relacionado à norma L1, e ele tenta eliminar o peso do atributo menos relevante. Então, novamente, a função custo base seria o MSE, e você tem o termo de regularização dado aí pelo alfa 1 sobre 2 do somatório de I até N do valor absoluto do θi. Esse seria o trecho de código que você utilizaria usando a linguagem Python para implementar uma regressão laço. Observa que a classe importada agora é a classe laço dentro do pacote linear model do scikit-learn. E você passa o parâmetro alfa para esse objeto laço e depois pode chamar o método fit para treinar seu modelo e o predict para fazer a inferência. Observe nessa imagem o efeito do parâmetro alfa sobre os modelos usando diferentes valores. Então, à esquerda você tem novamente a regularização aplicada à regressão linear, com os parâmetros alfa igual a 0, representado pela linha azul, alfa igual a 0.1, representado pela linha tracejada verde, e alfa igual a 1, representado pela linha tracejada vermelho. Da mesma forma, você observa o efeito do parâmetro alfa aplicado na regularização do modelo de regressão polinomial, no quadro à direita, onde a linha azul corresponde ao alfa igual a 0, ou seja, não tem nenhuma regularização, e alfa igual a e a menos 0,7 seria a linha tracejada verde, e alfa igual a 1 seria a linha pontilhada vermelha aqui, representando esse modelo. Por fim, o último modelo de regressão linear regularizado que nós vamos ver é o ElasticNet, que nada mais é que a mistura da norma L1 à norma L2, ou seja, a mistura do método laço com o método read. Pois ele aplica as duas regularizações na sua função custo, como você observa na equação que está destacada aí na tela. Então a gente tem a função custo MCE padrão, que é a serra de base. Temos a regularização laço, que utiliza ali o valor absoluto dos parâmetros. E a regulação read, que utiliza o quadrado do somatório dos parâmetros. E ela acrescenta o parâmetro de ajuste R, que faz exatamente o balanço entre a norma L1 e a norma L2. Se o R for igual a 0,
vai corresponder à regularização read. Porém, se R for igual a 1, ele vai corresponder à regularização laço. No pacote scikit-learn, nós temos a classe ElasticNet, que pode ser utilizada para implementar a regressão ElasticNet. Aí você passa tanto o parâmetro alfa 0.1 como parâmetro, como a taxa, né, o quanto da norma L1 você vai observar no parâmetro L1 underscore ratio. Você pode também usar o método fit para fazer treinamento, passando os dados de entrada e a saída do seu modelo, e usar o método predict para fazer a inferência. Agora, uma nota muito importante sobre os modelos de regularização, porque nós vimos vários modelos aqui que a gente pode utilizar. É importante você entender quando utilizar cada modelo. É recomendado sempre ter um pouco de regularização no modelo de regressão linear. Então, não crie modelos puramente lineares, usando a classe Linear Regression diretamente, porque você pode sofrer com o erro de sobreajuste no seu modelo. Geralmente, deve-se evitar a regressão linear normal. Por padrão, a regressão read é uma boa opção. Caso perceba que alguns atributos não são relevantes, você deve optar pela regressão laço ou ElasticNet. No geral, o ElasticNet é melhor que o laço, pois o laço pode se comportar erroneamente quando o número de atributos é maior que o número de exemplos de treinamento, ou quando possui atributos com forte correlação. Resumindo, regressão linear é um modelo simples e intuitivo usado para prever uma quantidade numérica, um valor quantitativo. A regressão linear simples possui apenas um atributo de entrada, a regressão linear múltipla possui vários atributos de entrada, e a regressão polinomial pode ser usada para dados não lineares, e é sempre bom utilizar algum tipo de regularização, ou seja, regressão read, lasso ou ElasticNet, para criar modelos lineares. Espero que você tenha gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui. Se você sentiu falta de algum exemplo mais concreto, né, os exemplos que eu mostrei aqui nesse vídeo eram exemplos bem simples e bem diretos ali da utilização da classe do scikit-learn, da regressão linear, da regressão laço, da regressão read. Eu usei exemplos bem diretos, mas se você quiser um exemplo de um projeto completo, direto, passo a passo, eu vou deixar esse vídeo aqui como recomendação para você assistir. Você vai conseguir entender como funciona mesmo um projeto de Machine Learning na prática.